A história de hoje é sobre um acidente de carro que salva o mundo. O Dr. Stephen Strange é um cirurgião talentoso que parece arrogante o dia todo e pensa que todos os outros médicos são tolos. Um dia, ele tem a ideia de ler um relatório médico enquanto dirige. Como resultado, o carro não anda muito bem. Ele acidentalmente colide com a montanha, derrapa e rola a montanha abaixo até o rio, deixando-o gravemente ferido e inconsciente. O Strange é salvo mais tarde, mas devido ao acidente de carro, todos os ossos da sua mão estão quebrados. Mesmo se ele estiver curado, ele sofrerá sequelas, como tremor contínuo incontrolável das mãos, de modo que não poderá continuar sendo médico. Ele tenta encontrar alguns especialistas médicos para discutir como fazer com que as suas mãos voltem aos níveis anteriores, mas todos lhe dizem: lamento que suas mãos sejam incuráveis. Por que você não se concentrou enquanto dirigia? Mas o Strange não desiste. Ele descobre que um mestre, o ancião, pode ser capaz de ajudá-lo. Então ele gasta toda a sua riqueza procurando por essa pessoa. Finalmente, o Strange conhece um homem que pode sentir frio e usa um relógio para se aquecer. Ele disse: acabei de ouvir que você está procurando ao ancião e eu sei exatamente onde ele está. Que coincidência! Eu te levo até lá. Consequentemente, o Strange chega à casa do ancião sem problemas. Em seguida, a anciã esmurra a alma de Strange para fora de seu corpo, deixando sua alma explorando o universo infinito. E então explica: as pessoas realmente têm almas e existem, na verdade, universos infinitos. Podemos emprestar energia especial de outros universos por meio do poder da alma. Isso é chamado de mágica. Você provavelmente encontrará uma maneira de impedir o tremor das mãos por meio da magia. Depois disso, o protagonista pega a anciã como sua mentora e fica lá para aprender magia com outros discípulos da anciã. Como mencionado no início, o Strange é um gênio. Ele aprende muito bem e se torna um mago poderoso muito em breve. A razão pela qual o homem formidável é que ele deseja aprender mais e se tornar mais forte. O Strange entra na biblioteca uma noite para ler alguns livros proibidos, que o Sanctum Sanctorum não permite que as pessoas leiam, na esperança de aprender magia mais forte. A razão pela qual esses livros proibidos não são queimados é que eles devem ser mantidos para as pessoas lerem em segredo. Em seguida, o protagonista também descobre que a biblioteca possui um controlador de tempo secreto, que pode ser acessado quando você quiser. Por sorte, um dos livros banidos ensina como usar o controlador de tempo. Então, o Strange aprende a magia que dá usar o controlador de tempo e que permite controlar o tempo. Em seguida, ele usa o controlador de tempo para produzir uma página perdida e restaurar o livro ao que era antes de tal página ser perdida. Como resultado, o Strange lê o conteúdo da página restaurada do livro banido, que diz que existe uma dimensão no universo infinito que contém o poder de tornar as pessoas imortais. Naquele momento, o bibliotecário, Mestre Wong, chega até o Strange e diz a ele: você é muito safado. Como você pode ler os livros proibidos sem permissão? Mas já que você leu, não vamos puni-lo. A propósito, a dimensão das trevas sempre quis invadir a Terra. Então nós, Sanctum Sanctorum, na verdade temos 3 fortalezas, que formam um feitiço protetor na Terra para evitar que alguns bandidos do universo infinito invadam a Terra. Neste momento, os guardas da fortaleza do Sanctum Sanctorum 2 correm de volta do portão de transmissão para o Sanctum Sanctorum, onde o Strange fica em busca de ajuda. Ele diz que um homem chamado Caecilius, que deseja obter o poder eterno, invade a fortaleza. E Caecilius também joga bombas mágicas de Kingon no Sanctorum 1 através do portão de transmissão,
tentando explodir o local, mas apenas acidentalmente joga Strange no portão de transmissão que leva ao Sanctum Sanctorum 3. Enfim, apenas todos os tipos de coincidências. Portanto, quando Caecilius chega para atacar o Sanctum Sanctorum 3 com magia de movimento rápido e mata o guarda careca, o Strange certamente tem que correr para ajudar. Um pouco depois do início da luta, um manto mágico de inteligência artificial coletado no Sanctum Sanctorum 3 apenas sente ao Strange bonito e talentoso e decide segui-lo. Então se funde com o Strange e luta contra Caecilius. No final, o Caecilius é finalmente capturado pelo Strange com um dispositivo do Sanctum Sanctorum 3. Mas o Caecilius começa a explicar que ele também era um aprendiz da anciã antes. No entanto, ele descobriu que a anciã na verdade ganhou o poder da imortalidade. Ela deve ter o poder de emprestar recursos das trevas, mas ela simplesmente não nos ensinou. É por isso que o Caecilius roubou o conteúdo sobre a dimensão das trevas no livro Banido e queria convocar a dimensão das trevas e usar seu poder eterno para fazer a humanidade viver para sempre. Ele também pergunta ao Strange se ele gostaria de ajudar. De repente, os homens de Caecilius vêm e atacam o Strange, que fica gravemente ferido. Felizmente, a capa mágica inteligente ajuda a suprimir ao outro lado, de modo que o Strange pode aproveitar a oportunidade de usar qualquer portão para voar para o hospital e pedir ajuda a Palmer, sua colega que tem um caso com ele. E se alguém com quem você tem algo ficar ferido? Claro, salve-o sem perguntar por quê. De qualquer forma, depois que o Strange está curado, ele simplesmente explica a situação para Palmer e então retorna ao Sanctum Sanctorum 3 por qualquer portão, apenas para descobrir que o Caecilius escapou. Então, a anciã vem com um mordo para fazer de reforço. O Strange pergunta se a anciã realmente tem o poder de usar recursos sombrios para ganhar a vida eterna, mas não nos ensina. Mas a anciã apenas diz que os recursos das trevas não têm nenhum poder eterno, mas não há tempo nos recursos das trevas. Esse tipo de coisa é difícil de explicar de maneira simples. Você deve confiar em mim, sua mentora. Não faça nenhuma pergunta. Dizendo isso, ele vai embora. Logo depois que ele sai, o Caecilius volta com seus homens e continua destruindo o Sanctum Sanctorum. O Strange usa magia para arrastar todos para um mundo de espelhos mágicos que se sobrepõe ao mundo real, para evitar que o Caecilius realmente destrua Sanctum Sanctorum no mundo real. Então, o Strange e o Mordo, devido a que eles não podem derrotar o Caecilius, começam a lutar no mundo dos espelhos enquanto fogem. A anciã vem para ajudar e duelar com Caecilius a grande altitudes. Acontece que a anciã falha no duelo e é inserida pelo Caecilius, quero dizer, com uma faca. Então, o Caecilius joga o mestre do mundo do espelho de volta para o mundo real, fazendo com que ela caia para a morte. O Strange e o Mordo também voltam ao mundo real e enviam a anciã para o hospital. O Strange descobre que a alma da anciã deixou o corpo. Então o Strange rapidamente se torna a alma para alcançá-la e perguntar o que ela está fazendo. Se um corpo gravemente ferido perde a sua alma, é fácil morrer. A anciã explica: na verdade, aprendi muitos feitiços terríveis, como imortalidade temporária ou predição do futuro. Mas depois descobri que esses feitiços só fariam os seres humanos se perderem, então os bani. Certa vez, vi meu destino. Estou destinada a morrer aqui hoje. E então percebi que a morte dá sentido à vida e que não existe imortalidade. Além do mais, descobri que a magia da previsão do futuro não indicava o seu futuro, o que significa que você é o protagonista e seu futuro tem possibilidades infinitas. Então, a tarefa de salvar o mundo é entregue a você, e então a anciã morre. Então, o Caecilius, que ninguém pode derrotar, finalmente destrói o escudo da Terra produzido pelo Sanctum Sanctorum e convoca a dimensão negra para a Terra
usando livros proibidos. Ele acha que todos os seres humanos na Terra podem obter a habilidade da vida eterna da dimensão das trevas, mas ele não sabe que as trevas vão devorar a Terra dessa vez, porque quanto mais criaturas que têm medo da morte a dimensão das trevas devorar, mais forte ela ficará. De qualquer forma, o Strange vem sozinho para enfrentar a dimensão das trevas. Sim, está certo. A própria dimensão das trevas é uma criatura. O Strange usa o controlador de tempo que ele nunca teve tempo de retornar antes e trava a si mesmo e a dimensão das trevas em um tempo independente que se repetirá. Ele então ameaça a dimensão das trevas deixar a Terra com seu seguidor, o Caecilius, caso contrário, eles ficarão juntos neste momento para sempre. Claro, a dimensão das trevas não pretende lidar com o Strange, mas quando ela descobre que não importa quantas vezes ele mate ao Strange, seu tempo com o Strange retornará ao estado em que o Strange o aconselha a deixar a Terra. Consequentemente, a dimensão das trevas não pode ficar. Ele suga ao Caecilius e aos seus homens e está pronto para deixar a Terra. O Strange também retorna à Terra e usa o controle do tempo para restaurar a Terra destruída pelos recursos das trevas até antes da chegada do recurso das trevas. No final perfeito, com exceção do Strange, do Mordo e do bibliotecário, que lutou com ele, os outros seres humanos não sabem o que aconteceu. A magia do controle de tempo é realmente ótima. Finalmente, é claro, o Dr. Strange decide assumir a responsabilidade da anciã de proteger a paz da Terra. E a história termina temporariamente. Com essa história, aprendemos uma maneira de testar se somos gênios ou não. Um gênio terá a chance de se tornar um exorcista se não se concentrar ao dirigir. Se você não for um gênio, terá apenas a oportunidade de se tornar um deficiente. Você pode dirigir hoje sem concentração para testar se é um gênio.